Ronaldo de Assis Moreira. Para os mais íntimos da bola, é claro que você conhece como Ronaldinho Gaúcho. O mais conhecido como Bruxo, é claro, você sabe muito bem, teve talvez o maior auge de um jogador da história do esporte. Naquela época de Barcelona, o próprio Ronaldinho Gaúcho foi impecável, botando até mesmo grandes craques da época completamente no bolso, mostrando que a simplicidade atrelada à magia faziam de Ronaldinho Gaúcho o cara não somente mais influente do mundo, como também mais habilidoso com a bola nos pés. Ver Ronaldinho Gaúcho no auge jogar era com certeza a síntese do grande entretenimento. E você que perdeu isso, sinto muito. Você pode inclusive ver até nas skills do YouTube, quem sabe, para poder sentir o gostinho que era ver, sintonizar o Campeonato Espanhol e ver a magia do R10. Só que o porém é que muitos falam é que Ronaldinho Gaúcho poderia ter sido ainda maior do que foi. Isso se conseguisse se dedicar da maneira certa para continuar perpetuando o seu auge. Pois desde o Barcelona, apesar de grandes atuações em Milan, Flamengo e primordialmente no Atlético Mineiro, quando posteriormente também depois foi pro Querétaro do México e encerrou sua carreira no Fluminense com pouquíssimos jogos, o Ronaldinho teve até grandes atuações e claro a Libertadores da América com o Galo, mas ainda assim poderia ter sido muito maior e poderia ter ido mais além se dedicasse um pouquinho mais. Esse mesmo gosto agora fica para Neymar, um jogador que com certeza tem o seu lugar ao sol. É afinal de contas o maior artilheiro da seleção brasileira, ao lado apenas simplesmente do Pelé. Mas com certeza sua decisão atrapalhou bastante o que poderia ser a oportunidade dele mesmo ganhar uma bola de ouro lá na frente. E é por isso agora que você vai ver o que o próprio Ronaldinho Gaúcho, coincidentemente, falou sobre o Neymar ter ido pro Al Hilal. Passado, presente e futuro reunidos numa só palavra. Dos jogadores que não deixam de serem gênios, mas que poderiam ter sido ainda mais. Se inscreva no canal, deixa o like e assim compreenda o que o Bruxo falou dessa vez. A comparação entre Ronaldinho Gaúcho e Neymar para você pode parecer coisa de outro mundo, ou até mesmo completamente descabida. Afinal, para muitos, sem sombra de dúvidas, Ronaldinho tá muito à frente, muito por conta de ter ganhado todos os títulos possíveis dentro da história futebolística, como também, claro, ter o seu auge impecável, daqueles auges que todo mundo lembra do Bruxo, sendo o bruxo mágico como sempre foi. As opiniões fortes das pessoas credibilizam Neymar agora a um jogador de certa forma aposentado, pois jogando na Liga Árabe, por mais que se expandindo e claro, por mais com todo o dinheiro que vai ganhar, ele abdicou de passar alguns anos na Europa. E antes que você diga que não era possível, sim, era possível. Havia maneiras contratuais de se chegar a um acordo, por mais que claro o caminho não fosse fácil. Pela segunda vez em mais ou menos 6 anos, Neymar teve a oportunidade de voltar ao Barcelona. E por mais claro que tivesse métodos e mecanismos mais difíceis de voltar, como por exemplo pagar a sua própria rescisão de contrato para ir para o Barcelona, ele acabou abdicando amor pela grana. E não entrando no mérito se era o certo ou errado a ele fazer, fato é que o Neymar com certeza acabou dando tchau ao futebol europeu, por mais que diga que há 2 anos vai voltar. Pode ser que volte de fato, mas veja bem, algumas equipes já não o queriam pelo extracampo, e agora ainda mais se desenvolvendo lá fora, numa liga completamente inferior ainda em relação à intensidade técnica, é certamente um fato que teremos que rezar muito pro camisa 10 da seleção brasileira continuar mantendo o seu alto nível por lá. Falando em camisa 10, é claro, a camisa 10 da seleção talvez não teve a magia e o brilhantismo tão perpetuados assim do Bruxo, pois na seleção brasileira o Bruxo poderia ter tido mais títulos do que teve, mas a Copa do Mundo de 2002 já basta pra isso tudo, né? Não há comparações, contra fatos não há argumentos. E é claro que você talvez deva saber, é óbvio que Ronaldinho Gaúcho é o embaixador do Barcelona, é uma das grandes e célebres personalidades do clube blaugrana, afinal ganhou praticamente tudo e conquistou o mundo com eles, ou quase isso. Se não fosse o Internacional de Adriano Gabiru, o Ronaldinho teria praticamente todos os títulos possíveis com o Barça, mas certamente alguém que nunca vai passar despercebido na memória dos torcedores culés. E perguntado em uma entrevista na Catalunha sobre a ida de Neymar pro Al Hilal, ele falou: "Acho que é uma decisão muito válida. Nós jogadores também temos que optar pela estabilidade financeira. Afinal de contas, ninguém joga de graça." Ainda assim, aos 31 anos, optei por voltar para o futebol brasileiro, que ainda assim acho de nível competitivo maior do que o futebol árabe. Na época optei por voltar pelo Flamengo, mesmo recebendo propostas gigantes de outras ligas. Acredito que o Neymar tem assim o potencial de continuar mais anos na Europa, mas foi uma escolha que claro ele optou. Confesso que não sou tão ligado ao futebol quanto antes, mas tenho certeza que o Neymar teria muitas oportunidades de continuar no futebol europeu, ainda mais despejando o seu talento. Espero muito que ele não se decepcione, mas certamente foi uma decisão que pode impactar sua vida para o resto dos tempos, disse o Ronaldinho. De fato, toda essa ida do Neymar pro Al Hilal certamente mexeu com vários amantes da bola, principalmente porque não acreditaram até agora que isso realmente aconteceu.
Jornalistas europeus destacaram que a vontade de Mbappé foi decisiva para o PSG aceitar vender Neymar ao Al Hilal da Arábia Saudita. Ele disse ser um destino triste para a carreira do brasileiro. Mbappé não queria mais o Neymar, a gente está falando pouco disso, mas me parece que foi a grande chave do negócio. Ficou claro que o Mbappé não queria mais o Ney. É assim, eu fico se ele for. E o PSG chegou e falou: Neymar, um abraço. Independentemente de Luiz Henrique e qualquer outra coisa, me parece a grande chave do negócio. Se o Neymar ficasse, o Mbappé ia continuar essa guerra interna no clube, fazer o corpo mole de sempre ou ficar humano sem jogar que fosse. Não queriam pacote Neymar. É triste até, um momento triste da carreira do Neymar. É um movimento obrigatório pelo fato do Ney ter sido rechaçado pelo futebol europeu. Técnicos e clubes não quererem um pacote Neymar, ainda mais pelo preço de que ele é vendido. Então o Neymar tem que ir para a Arábia Saudita. É triste ver o melhor jogador que o Brasil produziu nesse século ter um caminho de carreira tão errático. Isso foi, claro, a opinião de Júlio Gomes, um jornalista e comentarista da UOL. Mas ainda Juca Kfouri falou que Neymar jogou fora a perspectiva da carreira. O Juca Kfouri criticou no poste de bola o assento do Neymar com o Al Hilal da Arábia. O Neymar está saindo mal de mais um clube. Saiu pessimamente do Santos, vendido para o Barcelona, com contrato assinado antes de jogar o Mundial contra o Barcelona pelo Santos. Saiu do Barcelona como saiu para o PSG, odiado pelos catalães, e agora sai odiado pelos parisienses. Realmente não é um candidato a Miss Simpatia. Agora está multimilhardário, para que não sei, porque está garantido até a 10ª geração, e jogou fora a perspectiva de carreira, embora vá continuar na seleção brasileira. O Fernando Diniz já disse que ele é um estouro, que ele é uma coisa extraordinária, até do ponto de vista técnico, inegavelmente ele é. Mas renovar a seleção brasileira tendo o Neymar como base não me parece a política mais inteligente, completou Juca Kfouri. O jornal Sport, que havia também inclusive divulgado tudo o que Sérgio Roberto havia falado sobre a volta do Neymar ao Barça e a empolgação do brasileiro em voltar, também demonstrou insatisfação. É inadmissível que um jogador como o Neymar abdique de sua trajetória na Europa para desbravar um mundo que não lhe pertence. O Corriere dello Sport da Itália também falou: aqui jaz um grande craque. Descanse em paz, futebol do Neymar. Opiniosos do El País também destacaram: o jogador que tinha tudo para ser o terceiro melhor e maior de uma geração acaba por fechar a carreira de maneira melancólica. É triste ver que Neymar Júnior decidiu apontar pelo seu fim. O mundo deportivo também foi tiro e queda. Neymar abdicou de sua carreira e deixou os jogadores do Barcelona completamente furiosos, pois todos esperavam ansiosamente a sua volta. Lewandowski, Rafinha e afins não entenderam a decisão do brasileiro, que priorizou a grana em relação ao amor. O jornal argentino Olé também falou: uma decisão horrenda de Neymar, que com certeza fez até mesmo Lionel Messi ficar completamente insatisfeito. Se Neymar tivesse 35 anos ou quem sabe 36, a decisão valeria a pena, mas não de uma maneira que ele acabou por extinguir as possibilidades quaisquer que fossem de ser melhor jogador do mundo. A transferência do Neymar para o Al Hilal terá valores consideráveis. O atacante vai ganhar na Arábia Saudita 320 milhões de euros, cerca de 1,7 bilhão de reais, incluindo salário, luvas e acordos comerciais. O contrato será de 2 anos mais ou menos, com salário superior ao recebido no PSG. O valor já seria até inclusive praticamente o dobro do que o brasileiro recebe atualmente no PSG. O Al Hilal vai pagar 90 milhões de euros ao PSG pela transferência, incluindo bônus e variáveis. Este valor será de longe o maior da atual janela de transferências da Arábia Saudita, já que antes a contratação mais cara havia sido a do Malcom, também pelo Al Hilal, por 60 milhões de euros. Ainda em Paris, o Neymar fará exames médicos nesta segunda-feira e logo depois assinará contrato por 2 anos com o Al Hilal. A apresentação está marcada para a próxima quarta-feira e será transmitida. A iminente transferência de Neymar para o Al Hilal representará uma mancha que pode ser profunda em sua carreira. O brasileiro é um dos principais talentos da sua geração. Deixar o futebol europeu aos 31 anos para jogar na Arábia Saudita significa se afastar da real possibilidade de ir muito além do que já conquistou. É importante pontuar que os feitos do Neymar até aqui são indiscutíveis. Maior artilheiro da seleção brasileira, junto do Pelé, trouxe o inédito ouro olímpico, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no Santos, que encantou o país, e foi, claro, vencedor da Champions League 2014-15, como um artilheiro, formando um ataque histórico ao lado de Lionel Messi e Luisito Soares. Porém, para quem acompanha a carreira do Neymar, sabe de seu potencial também. É inegável a percepção de que poderia ter ido além. O craque sempre apresentou bom nível com a camisa do Brasil e não conseguiu conquistar até aqui a Copa do Mundo. Ele não joga sozinho, isso é fato. Ninguém é maluco de atribuir ao Neymar a culpa de todos os problemas possíveis. Não vencer um determinado torneio disputado a cada 4 anos faz parte do jogo. Mais simples para um craque do futebol do que vencer um mundial por uma seleção, onde você é limitado a atuar com atletas compatriotas, é ser vitorioso atuando por clubes. Um gênio como o Neymar tem condições de continuar a empilhar troféus e prêmios do mais alto nível do futebol europeu. Suas escolhas dizem se isso será possível ou não, e são elas
elas que podem deixar grande marca negativa em sua carreira. PSG, a escolha que se mostrou errada. A ida do Barcelona para o PSG em 2017 dividiu opiniões, não querendo claro ser um engenheiro de obra pronta, mas o Neymar corria um grande risco ao sair de um gigante espanhol, dominante no futebol europeu até então, para abraçar um projeto milionário em um clube sem tanta expressão da França. Poderia ter dado certo, mas não deu. Apesar de ter somado ótimos números com 173 jogos, 118 gols e 70 assistências e ter tido claro bons números como a campanha finalista da Liga dos Campeões em 2020, a passagem de Neymar pelo Paris não pode ser considerada um sucesso. O Neymar teve média de 28,8 jogos por temporada, número muito baixo para o principal jogador do time no período. As lesões atrapalharam, é claro. Os títulos franceses pouco valem para os torcedores, além de ter que se comprometer com o alto salário. Aliás, não é nem momento em falar em salário, não é nem momento em falar disso, pois foi o próprio salário, foi a própria grana, foi o próprio dinheiro que tirou Neymar de todo o cenário europeu. Ou melhor dizendo, Neymar foi mesmo ele que se tirou. É triste, muito triste, galera. A gente talvez nem vai chegar a dimensionar a tristeza que é perder o Neymar assim. É óbvio que ele vai continuar jogando bola e quem sabe até potencializar os seus números. Mas a que preço, a que custo? Numa liga inferior, da maneira como saiu, será que realmente compensaria e compensa? Por fim, me despeço de você nesse vídeo e por mais, é claro, sempre fique ligado aqui no canal. Te vejo logo mais, até a próxima, tamo junto.